concentração de caseína que as fórmulas tradicionais. O que é que você acha, Mari? Não tem indicação. Leite de cabra não tem indicação para alergia alimentar. Essa alegação de que tem menor concentração de caseína já entra em desacordo com o que a gente entende de alergia alimentar, que é um quadro que é qualitativo, né? A criança vai ter uma reação à fração proteica, não à quantidade daquela fração proteica, não a Uhum. quantidade da proteína daquela alimentação. Então, essa alegação de que tem menor concentração de caseína não importa, porque ela vai ter caseína na sua composição, vai ter as frações, vão ter proteínas alergênicas que vai desencadear da mesma forma uma reação imunológica no organismo da criança. E em Então, relação aos testes, teve até essa pergunta lá, foi Ginélia que fez lá quando a gente divulgou. Ela perguntou assim: um IgE específico, quando você tem alergia, e vamos lá para o diagnóstico. A gente bateu aqui que o diagnóstico é essencialmente clínico, tá? E que ocorra associação de comer aquele alimento e ter uma reação IgE mediada, que é nas primeiras 2 horas, né? Mais graves, ou aqueles sintomas mais crônicos de diarreia do abdominal, sangue nas fezes, só repetindo aqui, é, né? Bom, em relação a um teste alérgico, o teste alérgico, se o teste alérgico vem positivo e a criança está comendo aquele alimento e não tem reação alguma, eu não suspendo o é, alimento, tá certo? Eu não exatamente. suspendo. Então, assim, a criança tem lá um teste, um IgE específico para gema de ovo, que deu, o valor normal é até 0,3 e o da criança deu 1,2. Eu vou tirar o ovo da criança, eu pergunto, tá comendo ovo? Tá, tem alguma reação? Não, então eu não vou tirar, É, entendeu? Então eu não vou tirar. Então, assim, não justifica você estar não, tirando, fazendo a restrição alimentar por única e exclusivamente o teste alérgico, é, tá? A gente tem que fazer se esse teste alérgico tem consonância com a clínica da criança, se existe uma correlação disso aí. Isso é uma coisa exatamente. importante, tá? Que Isso é eu queria extremamente reforçar. importante. Inclusive, eu acompanho uma mãe, há um tempo atrás, que ela chegou ao consultório com a exclusão de seis grupos alimentares. Não são 6 alimentos, são 6 grupos alimentares. Uma mãe com um bebê de 2 meses de vida. E a história foi a seguinte: ela foi um determinado profissional. Foi feito IgG, mentira, foi feito prick teste do pai e dela, da mãe. E a profissional retirou os alimentos da dieta da mãe com base no prick teste do pai, que deu positivo, e da mãe, que deu positivo. E nenhum dos dois tinha tido qualquer sinal ou sintoma de uma Uhum, alergia. Então ela uhum. chegou desesperada, coitada. Desesperada. Então, assim, essas coisas, gente, é muito cuidado com o teste, né? Então, É, assim, os exames, eles têm, primeiro, um prick teste, que é um teste que faz aqueles que faz o furinho no braço, é examinador dependente. E também depende dos extratos que são utilizados para fazer esse exame. Então, assim, cuidado, porque não é uma reação que tem que ser medida. A gente normalmente, quando faz o prick teste, é aquele profissional que você sabe que faz muito bem. Não é em qualquer lugar. Então, esse primeiro ponto é esse. Né? Segundo ponto, a gente tem que sempre, em qualquer exame, confirmar se existe correlação clínica. E os exames, eles podem dar falso positivo e também falso negativo. Então, tem exatamente. algumas crianças, por exemplo, que têm classicamente uma alergia, ela quando se expõe àquela proteína, ela desencadeia uma alergia e o exame veio normal. Então, é um falso negativo. Então, É, o exame por si só, ele não vai traçar a sua conduta. Ele é mais uma ferramenta para você analisar, mas ele é. não vai traçar a conduta. E qual é a E muito preocupação? Vamos menos é adiante aqui diagnóstico, né? só, porque eu não sei nem que horas são, né? Eu me perco nessas lives. Na hora o Instagram ó, avisa aí. Pois é, e aí, assim, uma outra coisa importante, a grande preocupação, é nas crianças com a dieta restrita demais. Então, muitas crianças fazem o teste alérgico, aí vamos para os maiores, e aí elas fazem associação de quadros respiratórios, vamos puxar um pouquinho para a minha área, com É, alergia alimentar. Então, assim, vamos lá. As manifestações respiratórias alérgicas, elas estão muito mais relacionadas com alergias a aeroalérgenos, ou seja, alergia ao mofo, à poeira, ao ácaro,
tá? Ao pelo de animal. Então, assim, ela está muito mais relacionada ao aeroalérgeno do que uma alergia alimentar. Então, às Exato. vezes, o ter alergia alimentar pode até vir junto, mas não significa se comer aquele alimento vai desencadear uma reação alérgica. É. É respiratória, vamos dizer assim, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. No entanto, teve uma situação de um paciente meu já de um tempo, que ele tinha, assim, era um quadro respiratório, ele tinha rinite alérgica, asma, e a mãe marcava, era engraçado, 48 horas após ele comer ovo, ele descompensava. Mas esse caso foi um caso que eu vi em 20 anos que eu faço pediatria, Ah, mas a maioria dos pacientes, esses testes alérgicos não necessariamente estão associados como desencadeadores de manifestações respiratórias. Pode é. acontecer? Pode, mas é numa menor proporção. Por que eu estou falando isso? Porque canso de receber no consultório criança que tem tosse alérgica, e chega para a gente já tendo retirado o leite da dieta. Isso não é raro. Aí tirou o Não, leite da dieta porque o leite é o responsável por aquela tosse alérgica. é. Gente, não é assim, né, Mari? Exato. E uma vez eu atendi uma menina, ela já tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos de idade. E ela estava com dieta de restrição de leite e derivados já, tipo assim, uns 5 anos já. E ela chegou lá com uma placa de GG positiva para um monte de alimento. E ela foi me procurar para fazer a dieta de restrição, não só do leite de vaca, mas essa placa de GG. Aí eu falei, ó, e o quadro dela era um quadro respiratório. Eu falei, ó, a senhora já foi em algum alergologista? Já levou ela em algum alergo, algum pneu? Aí ela falou, não, nunca levei. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai se curar. Eu não vou fazer nada. Você primeiro vai nesse profissional. E aí depois você volta. Foi dito e certo. Ela começou a fazer um tratamento do quadro respiratório, melhorou. Na Isso, verdade, o que aconteceu foi um quadro respiratório que não havia sido tratado e isso. estava sendo tratado como alergia alimentar. Ou Uhum, seja, ela nunca ia melhorar do quadro respiratório. uhum.